buenas chicos, seguimos con nuestra unidad sobre el ocio y la clase pasada trabajamos entonces ya un texto con algunos vocabularios, los diálogos, ¿verdad? Entonces hoy también vamos a trabajar con textos para ver un poco más el vocabulario y quiero también que penséis a la hora de hacer los ejercicios en la parte de interpretación. Hoy no es tan difícil. Hoy las preguntas están muy claras en el texto, pero tenemos que practicar así para después seguir con cosas que não estão assim tão aclaradas, vale? Então, hoje nós trabalharemos também com alguns textos e algumas perguntas sobre esses textos. Essas perguntas são bem objetivas e as respostas estão bem claras nos textos, mas é importante trabalhar dessa forma também, porque aí mais adiante nós conseguimos trabalhar com respostas que não estão assim tão claras, que dependem de fato de uma interpretação, tá? Bueno, entonces aquí hay dos diálogos. El primero entre Ana y Miguel, ¿está bien? Aquí hay algunas cosas en destaque, son cosas del vocabulario de ocio mismo, del tema de la unidad, ¿vale? Vamos a ver. Miguel, ¿salimos esta tarde? Bueno, ¿has pensado en algo? Sí, en el periódico he leído que hay un concierto de flamenco en la Sala Clamores. ¿Flamenco otra vez? Ya hemos ido 3 veces al flamenco después del verano, Ana. ¿No hay otra cosa? A ver, sí, hay un concierto de quilombo. Eso me gusta más. ¿Dónde es? En un restaurante que se llama Hacienda Zapata, que está en la Avenida de América. Queda un poco lejos, pero vale, así de paso cenamos. Entonces voy a arreglarme. Bueno, en esta primera parte entonces, una persona propone un plan a otra, como vimos ya en otra clase. Salimos esta tarde, ¿verdad? La otra pregunta, ¿has pensado en algo? Entonces van a hacer una invitación uno al otro. Aquí se llama primeramente, en esta parte destacada, un concierto de flamenco. Repetid conmigo, concierto de flamenco. Perfeito, chicos. Então, é um show de flamenco, é um concerto mesmo, né? Em português, concerto com C também significa show, não é? Então, um concerto de flamenco. E aqui, sala. Repetir, sala. Muito bem. Então, aqui em uma galeria, em um museu, nós dizemos que há salas, como aqui em português também. Tudo bem? Em casa, nós podemos dizer que é uma sala também, mas se usa bastante a palavra salón para falar do cômodo da casa, tá? Depois aqui se habla en un restaurante, uma palavra que já conhecemos bem. Aqui, para hablar de la localización de los lugares donde quedamos, então nós vamos fazer um plano e nós vamos combinar em algum lugar. Então é importante se lembrar daquelas aulas de instruções de como chegar até um lugar, não é? Ou então de falar onde é que fica esse lugar, porque é importante que nem sempre a pessoa com a qual nós combinamos sabe isso. Então lembra que em espanhol o verbo de localização é o verbo estar. Então eu digo que está en Avenida de América, ok? Depois aqui, queda un poco lejos, o sea, otro verbo que yo utilizo también para hablar de la ubicación, da localização, é o verbo quedar, no sentido de ficar mesmo. Então, fica um pouco longe. Tranquilo? E aqui, assim, de passo, cenamos. Então, ou seja, nesse caminho aí, nós jantamos, ok? De passo. Tranquilo? Passando por ali, nós jantamos. Y después voy a arreglarme. El verbo arreglar-se, que significa arrumar-se, né? Então, eu vou me arrumar. Tudo bem? Sim? Podéis leer agora em vuestras casas, entonces, este diálogo e practicar un poco la lectura. Después aquí tenemos un segundo diálogo entre Rosa y Susana. Vamos a leer, entonces. Susana, ¿qué haces? ¿Quieres que vayamos al teatro? Pues no sé, hay algo interesante. A mí me gustaría ver esa que se llama Como en las mejores familias. Me han dicho que es muy buena. La verdad es que no me apetece mucho meterme en un teatro así entre semana. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Prefieres escuchar algo de música?
No, tampoco. ¿Qué te parece si vamos a ver alguna exposición y luego vamos a cenar? Bueno, vale, a mí me da igual, lo que quiere salir. Me parece que hay algo interesante de Miguel Barceló ahí en... Vale, quedamos allí dentro de una hora, ¿vale? Entonces ahí tenemos algunas cosas destacadas también. La primeira coisa é quando diz assim, que não me apetece muito. Quando alguém faz um convite pra gente, a gente fala assim, não tô com muita vontade de ir. Nós usamos o verbo apetecer, tá? Apetecer, então, é ter vontade ou não ter vontade de fazer algo, tá? Então, me apetece comer, me apetece sair, ou não me apetece comer, não me apetece sair. Tudo bem? É importante vocês utilizarem sempre, ó, esse pronomezinho aqui, para indicar. Então, eu pergunto para alguém assim, você tá com vontade de sair? Te apetece sair? Tá? Vocês, vosotros, querem sair? Né? Então, os apetece sair? Aí a resposta pode ser no nos apetece sair. Então, é importante pensar que esse pronomezinho aqui vai trazer sempre pra gente quem é que tem essa vontade ou quem é que não tem. É importante usá-lo, tá? Depois aqui, ela vai dizer assim que não me apetece sair muito, meter-me num teatro, ou seja, ficar em um teatro, entre semana. Entre semana quer dizer durante a semana, nos dias que a gente chama, nos dias da semana, que são dias úteis, né? Tá? Então, vamos lá. Aqui ela pergunta por que não, então a forma de fazer uma outra proposta, tá? Então, vocês vão usar, por que não hacemos isto, então, ok? Depois... Exposição, então, uma outra palavra, não é? Um outro tipo de lazer aí, uma exposição. E quedamos ali. Lembrando sempre, então, que o verbo quedar pode ter vários significados. Entre eles, nesse contexto de convites e de propostas de planos, de coisas para se fazer, nós usamos o quedar como um combinar e também como um encontrar-se, tá? Então, eu posso dizer assim, Juan e eu quedamos mañana às 3. Então, nós combinamos amanhã às 3. Ou então, eu posso dizer, como está aqui, quedamos ali dentro de uma hora. Nos encontramos ali dentro de uma hora. Então, o verbo quedar dentro desse contexto pode querer dizer essas duas coisas. Na hora de traduzir, vocês vão ver o que é que fica melhor. Tranquilo? Bueno, pues bien. Tenemos aquí entonces las primeras preguntas acerca de estos dos diálogos. Podéis leerlos otra vez. Ahí tenéis vuestro material en PDF o entonces el material que está ya impreso por vosotros. Podéis leer nuevamente los dos diálogos y responder estas preguntas aquí rápidamente. Son muy fáciles, ¿vale? Dad el pause y después volved para corregir. Perfecto, chicos. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. ¿Dónde hay un concierto de flamenco? Y la respuesta entonces que está aquí es en la sala Clamores. Ok? En la, a gente diz, né? O na sala Clamores, então en la. Ok? La letra B. ¿Quién va a cenar en Hacienda Zapata? Entonces tenemos aquí que quienes van a cenar allí son Ana y Miguel. ¿Vale? Después, la letra C. ¿Cuántas veces han ido al flamenco tras el verano? Acordándonos que este tras significa después del verano. Entonces ahí, 3 veces. Después, ¿quién no quiere ir al teatro? Entonces, quien no quiere ir es Susana, que propone la exposición. ¿Y qué exposición entonces van a ver? A ver una de Miguel Barceló. Entonces, van a ver una exposición de Miguel Barceló. ¿Y cuándo quedan? Então, ou seja, quando se encontram? Dentro de una hora. ¿Tranquilo, chicos? ¿Sí? Pues bien, respondiendo a esas, tenemos entonces aquí algunas cosas
que também são interessantes para quando quedamos com alguém, quando nós combinamos as coisas com alguém. Primeira de ellas é oferecer ajuda. Quando oferecemos ajuda a alguém para várias coisas, neste sentido também é possível, verdade? Então, nós também podemos oferecer uma ajuda, como no caso aqui, você vai pedir e falar assim, ah, não, eu vou para você e você fica em casa. Ou então você pode, não sei, quando você convida alguém para um teatro, fala, não, você quer que eu busque para as entradas, você pode ficar em casa. Ou você quer que eu te busque, você oferece uma carona. Então, nesse contexto, também é necessário aprender a oferecer ajuda, não é? Então, aqui, a primeira coisa que nós vemos é o uso do verbo querer. Então, quando nós oferecemos ajuda a alguém, nós perguntamos se essa pessoa quer que façamos alguma coisa. Então, nós usamos aqui o verbo querer. Quieres, tu quieres que vaya. Então, nós usamos aqui o verbo querer mais o que? Correto? Então, aqui eu conjugo, né, de acordo com a pessoa que eu ofereço ajuda. Tu quieres. Usted quiere, vosotros queréis, ustedes quieren, ok? E aí eu uso um que. E o próximo verbo que vem aqui diz respeito ao que eu vou oferecer de ajuda. Nesse caso, o que eu ofereço é ir, não é? Então, eu ofereço que eu vá, tá? Então, você quer que eu vá? Aqui, esse vá ou esse vaya em espanhol também está no modo subjuntivo. Então, olha só, nós usamos esse subjuntivo também para oferecer ajuda, ok? Então, queres que vaya yo e tu te quedas em casa? E você fica em casa? Aí eu posso perguntar assim, você quer que eu te busco? Quer que eu passe pela sua casa? Queres que passe yo por tu casa? Quer que te recorra em tu casa, que eu te busque na tua casa? Então, tem várias formas de oferecer ajuda. Uma delas é o verbo querer, que, e aí vocês vão usar um verbo no subjuntivo, tá bom? Essa ação que vocês vão fazer como um favor vai estar no subjuntivo. Tranquilo? A resposta, se não te importa, a mim me viene mal. Tá vendo? Então, se você se não te importa, se não te incomoda, a mim me viene mal. Então, aqui, quando eu digo assim, a mim me viene mal, porque, se eu for, então, pra mim vai ser um pouco incômodo, né? Não vai ser muito bom pra mim ir. Da mesma forma, eu posso colocar um no aqui e dizer assim, pra mim não tem problema, ou seja, a mim não me viene mal. A mim não me viene mal recorrer las entradas en el teatro. Então, para mim não é nenhum incômodo buscar as entradas. É uma forma de falar, então, bastante comum também, tá? Bueno, outra coisa, então, aqui, para plantear oferecimentos, então, para colocar alguns oferecimentos, né, aí, alguns convites também, nós usamos, então, o verbo apetecer, que nós já vimos naquele diálogo, que é um verbo que quer dizer, é como se eu perguntasse também, você quer? Mas ele aí tem o sentido da vontade mesmo. Os portugueses usam bastante o verbo apetecer lá também, em Portugal, tá? Então, ele existe em português, ainda que nós não utilizemos tanto no Brasil, ok? Então, aqui, te apetece ir ao recital de Bebo Valdés? Então, você quer ir? Você tem vontade de ir, tá? E a resposta, e não podemos ir ao cine? Será que a gente não pode fazer outra coisa? Aqui nós poderíamos usar o por que não também, tá? Por que não? Por que não vamos ao cine? Então, uma forma de sugerir aí ainda uma outra coisa. Bien? Perfeito, chicos. Agora, temos aqui uma agenda cultural. Aqui tem uma agenda com algumas coisas que podem acontecer, né? Geralmente é assim mesmo que se coloca a agenda cultural. Hoje dia estão generalmente nos sítios web, nos sites, né? Então vamos lá. Aqui há concertos, ou seja, shows, então, concertos. Lágrimas Negras, de Bebo Valdés e Diego El Cigala. Actúan hoy y mañana en el Palacio de Congresos. E aqui, entre parênteses, a direção, o endereço.
Plaza de la Castellana, Paseo de la Castellana, número 99, ¿verdad? Aqui é passeio, tá? Não é plaza, não, é passeio. Depois, el flamenco más puro, fusionado con un inimitable jazz cubano. A las 9 de la noche, entradas 35 y 40 euros, ¿ok? Sí, perfecto. Entonces hay dos géneros musicales, dos tipos fusionados. Otro concierto de jazz, entonces concierto en directo de Quilombo, que es el nombre del grupo. Cuarteto de jazz con influencias brasileñas y latinas, a las 10:30 de la noche, gratis, en el restaurante Zapata, Avenida de América 7, ¿vale? Otra cosa que hay aquí es un concierto de flamenco. La Sala Clamores, en la calle Albuquerque 14, acoge la actuación de Agujetas de Jerez y Antonio Soto, flamenco puro. A las 10 de la noche, precio de la entrada 15 euros, 8 para estudiantes, que pagan menos entonces. Y aquí de reggae. Entonces, hoy a las 9:30 de la noche, concierto de Quechupito y de José Alfredos en la Sala Gruta 77, calle de Nicolás Morales, precio 5 euros. ¿Tranquilo? Entonces se exponen ahí las informaciones que siempre están, que es importante poner la dirección, então é importante sempre você colocar, quando vai divulgar um evento, o endereço, el horario, claro, y también el precio, ¿verdad? En estos casos, también como son cosas que las personas pueden no conocer, se pone también, se explica rapidamente el género musical que é. Então também é importante colocar aí, se é uma banda, qual é o tipo de música que toca. Então são informações básicas para qualquer divulgação de evento. Depois aqui temos exposições. Uma exposição aqui, espejismos y realidad. A las 8 de la noche se inaugura la exposición monográfica del artista Miguel Barceló en el Centro de Arte AIN, ubicado en la calle Velázquez 15, bajo derecha. Está abierta hasta el 23 de diciembre. Já uma exposição, ela geralmente fica durante um período. Então, aí nós podemos colocar que ela vai ficar aberta, ela vai ficar ali até o dia 23. Às vezes, também é importante colocar os dias, porque nem sempre está aberto. Então, assim, vamos supor que na segunda-feira essa exposição estivesse fechada. Poderia colocar lunes cerrada. Ou então colocar assim, de martes a domingo. Aí vocês podem colocar a hora também, de martes a domingo, de las 8 hasta las 20, ok? Porque aqui ele está falando de uma inauguração, e no final ele vai falar até quando essa exposição fica. Provavelmente ela fica aí um período durante o dia, tá? Y por último aquí tenemos entonces conferencias. La conferencia Paz en el Círculo de Bellas Artes en la calle Marqués de Casarriera 2, hoy a las 7 de la noche, conferencia sobre la paz, problemática actual de 88 a 2003, por Don Isidoro Sepúlveda de la UNED. Então aqui uma conferência de um professor universitário, também com as informações, ok? Então aí estão exemplos para vocês, caso vocês queiram divulgar algum evento, por exemplo, em espanhol. Tranquilo? Pues bien, ahora contestéis estas 3 preguntas muy sencillas. Esto es para que vosotros volváis a leer lo que he leído ahora com vosotros, ¿está bien? Então, que vocês voltem a ler o que eu li com vocês agora, para vocês conseguirem responder. Leiam em voz alta, praticando a leitura. Então, pausem o vídeo um pouquinho, façam o exercício e voltem, então, para corrigir, ok? Perfecto. Bien, chicos, entonces ahora vamos a ver qué estilo es la música de Valdés y el Cigala. Entonces, ahí habíamos visto que era un flamenco fusionado, ou seja, uma fusão, perdão, chicos, uma fusão, então, de flamenco com jazz, ¿verdad? Entonces, flamenco fusionado con un jazz cubano. ¿Sí? El número
La letra B, perdón. Entonces, ¿a qué hora se inaugura la exposición de Barceló? A las 20. Acordándonos entonces que quando hablamos de horário, utilizamos a las, que é o nosso as com crase. Lembrem-se disso, tá? Então, a 1 da tarde, no singular, a la 1 de la tarde. Às 2 da tarde, a las 2 de la tarde, daí já no plural, ok? E aí, meia-noite e meio-dia são as exceções, medianoche e meio-dia, que nós utilizamos só o a medianoche, ok? Solamente um repasso aí. E a letra C, corrigindo entonces, ¿dónde ocurrirá la conferencia Paz? Entonces, en el Círculo de Bellas Artes. ¿Sí? Las 3 respuestas las tenéis ahí entonces. ¿Tranquilo, chicos? Bueno, entonces aquí, como hablamos un poco sobre ofrecer ayuda, yo os propongo un ejercicio para que podáis hacer en vuestras casas. Então, um exercício que vocês podem fazer em casa. Aqui temos algumas propuestas. Vou dar um exemplo aqui com a letra A. Tu madre tiene que ir al aeropuerto y su vuelo, o sea, el vuelo de ella, sale dentro de una hora y su coche no arranca. Então, o carro dela não funciona e ela tem que estar no aeroporto, né? Porque o voo sai dentro de 1 hora. Então, aqui você pode oferecer ajuda. Você pode oferecer ajuda chamando um táxi ou você pode levar no carro. Esse um táxi é separado, tá? Aqui, ó. Então, é chamar separado um táxi, ok? E aqui você a levaria no teu carro. Então, vocês têm que oferecer essa ajuda, como nós vimos lá com o verbo querer, que é bastante comum, ou usar o apetece em algum dos casos aí. Então, ¿quieres que te lleve en mi coche, mamá? Por exemplo, tá? Então, criem essas frases oferecendo ajudas. Aqui, vocês têm entre parênteses propostas da forma de ajuda que vocês podem oferecer. Mas se vocês quiserem criar uma outra, podem criar também, ok? Esse exercício, então, é para vocês praticarem um pouco mais em casa o que nós vimos hoje sobre esse oferecimento de ajudas. Tranquilo? Pues bien, chicos, espero que la clase hoy haya sido bastante productiva para vosotros y nos vamos a ver la otra clase solamente. Hasta luego.